Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui novamente estudando a palavra do Senhor, que é o que nós temos feito, né? E vamos continuar, agora virtualmente, mas a partir da quarta-feira agora, nós já estaremos aqui juntos, né? Você já pode se cadastrar aí para estar conosco, que você desejar, se não fizer parte do grupo de risco que quiser vir. É bom você estar aqui. Como o pastor Nil bem lembrou, nós estamos numa época onde nós estamos indo em alguns lugares, e agora podemos vir também na igreja, né? Então vamos ao templo, nós vamos lá. E você tem notado, você que acompanha os cultos, que nós temos feito pregações bem expositivas, né? De manhã estamos estudando Juízes, à noite temos algumas mensagens. Eu estou tentando estudar a primeira carta de Pedro, para que nós possamos ter uma sequência do seu estudo bíblico, embora sempre a gente prega alguma coisa separada, de acordo com a necessidade, né? Você que é membro de Vila São José, recebe um devocional sobre Neemias. E por que nós estamos fazendo, pelo menos estou tentando fazer isso, eu, pastor Neil, né? No caso de 1 Pedro, irmãos, a primeira carta de Pedro, eu tenho estudado, porque é um momento difícil que a igreja passou naquela época. Pense, essa carta deve ter sido escrita lá pelo ano 64, por aí, e onde os cristãos foram acusados de colocar fogo em Roma. Eles estavam sendo perseguidos, estavam desanimados, estavam fugindo do império. Então, você vai notar que é uma carta que fala de tribulação de todos, é o que nós estamos passando. Então, nós já estudamos no dia 28, né, de junho, que foi a última vez que eu trouxe a mensagem, domingo à noite, sobre os 3 primeiros versículos desta carta. Nós já vimos algumas coisas, né, dela, e nós terminamos no versículo 3. Hoje eu vou ler do versículo 3 até o 5 da primeira carta de Pedro, mas eu vou me concentrar hoje no versículo 4, mas eu vou ler do 3 até o 5, tá bom? Primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 3 até o verso 5, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível e incontaminável, que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Vou ler até aqui. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, soberano Senhor, nós te agradecemos, Senhor Deus, pela oportunidade que nós temos de estar cultuando, que mesmo, Senhor, quando fomos proibidos ou restringidos de sair das nossas casas e proibidos de vir ao templo, nós continuamos te glorificando. Senhor, aqueles que não podem, por enfermidades, talvez estejam numa cama, mas também podem te glorificar, eu te agradeço pela vida deles, e te peço, Pai, que o estudo desta noite possa, Senhor Deus, fortalecer a nossa fé, animar, Senhor Deus, os desanimados e trazer salvação aos incrédulos. É o que te peço em nome do Senhor Jesus, amém. Vamos lá então. Como eu disse, nós paramos aí, né, no capítulo 1, verso 3, que ele faz 3 afirmações aqui, que eu não vou pregar, já preguei sobre isso, você pode ver aí nos canais aí das redes sociais essa pregação, mas o que Pedro está dizendo no versículo 3 é que o Senhor é bendito, porque Ele nos fez nascer de novo, Ele nos fez nascer do Espírito, e Ele nos deu uma viva esperança pela ressurreição de Jesus. E agora, no verso 4, ele vai falar o seguinte, né? Uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar e guardada nos céus para vós. Eu vou
resumir aqui nas minhas palavras. A salvação foi conquistada por Jesus, foi mantida por Jesus, é garantida por Jesus e é demonstrada por Jesus. Não há, por isso que Pedro, no seu discurso lá em Atos, ele diz: fora dele não há salvação. Não há outro nome pelo qual devamos ser salvos. E se você que me assiste aqui, ou está vendo num outro canal, um outro momento, eu queria que você pensasse na salvação que só existe em Cristo Jesus. E você que já é salvo, mesmo com todas as restrições, com todos os problemas que você está passando, o apóstolo Pedro nos fala que você tem a salvação, e isso te deve dar tranquilidade. É só isso. Nada pode te dar tanta tranquilidade como a salvação. Não, como bem lembrou o pastor Neil, não para fazer o que quer, nós vamos ver hoje, não, mas para você não ficar com aquele medo diário. Não, a salvação foi por Cristo, e quando Ele nos salvou, a Bíblia diz que nós somos nascidos de novo, nascidos pelo Espírito, e a partir de então podemos ser chamados de filho. E não é apenas um filho assim, você é uma amiga, eu te tenho como filho. Não, é um filho com todos os direitos. Nós somos filhos de Abraão por adoção, então temos todas as promessas. Toda esta herança veio para nós pela adoção de Jesus Cristo. E esta herança, ele usa, essa salvação, ele chama aqui de herança, ele usa alguns adjetivos que eu quero compartilhar com você nesta noite. Verso 4, para uma herança incorruptível. Nós temos a ideia de corrupção agora, principalmente nós aqui, século 21, no Brasil. Corrupção sempre nos vem a ideia de política, sempre vem essa ideia de algo corrupto. É isso, mas vamos pensar na pureza da palavra, né? Olha, corrupção, eu fui no dicionário aqui, como eu gosto de ir, é a modificação ou adulteração das características originais de algo. E por que ligamos corrupção à política? Está certa, eu vou te dizer por quê. Eu até já expliquei isso aqui nesse culto, ou nesta igreja, né? Porque quando você vai votar, eu acho que esse ano acho que está confirmada a eleição, não está? Está confirmada, vai ter eleição. E aí você vai para onde? Você vai votar num candidato. E daí você lembra de cândida, de pureza. Essa é a ideia, sabia? O candidato é aquela pessoa pura que está pronta para governar. Aí você fala assim: pastor, mas não é isso que eu vejo na política. Por isso que lembramos de corrupção, porque candidato vem de pessoa cândida, de pessoa pura. E corrupto é algo que não está de acordo com as características originais. E agora eu tenho de parar para você pensar comigo qual a característica original da salvação. E aí nós temos que meditar. A salvação nunca foi modificada. Não pense que no Velho Testamento tinha um tipo de salvação e agora no Novo Testamento tem outro tipo de salvação. Eu já ouvi até nos jornais, em algum repórter, aí eu não me lembro bem, um artigo, uma coluna, alguma coisa assim, que ele disse assim: os cristãos não gostam do Deus do Antigo Testamento, eles gostam do Deus do Novo Testamento. E eu quero lembrar a você que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, é o mesmo Deus, é a mesma salvação. E nós vamos ver isso hoje. Nossa salvação, nossa herança não é corrupta, ela não alterou as características originais. Você vai lembrar, eu não vou nem ler, mas quando Adão e Eva pecam, eu vou reduzir isso para Adão. Quando Adão peca, a morte entra no mundo. E lembra qual foi a primeira reação de Adão? Quando Deus foi procurar Adão, ele estava vestido com um avental de folhas de figueira, porque ele se achou nu. Então essa nudez de Adão, que ele reconheceu e ele se envergonhou, e ele havia acabado de perder aquela ingenuidade, aquela pureza, ele se tornou corrupto.
E aí o que acontece? A salvação que ele tentou resolver era com algo corrupto, porque ele disse: ora, se eu comi de um fruto, eu estou trabalhando no texto, hein? Eu vou fazer uma folha aqui, ó, e vou cobrir essa nudez. Mas a salvação não era por aí. Por quê? Porque Adão pensou que com a sua inteligência, vamos lembrar que é um ser inteligente, ele pensou que eu consigo resolver o problema, porque é isso que nós seres humanos queremos fazer, resolver problemas. Aliás, por isso que nós trabalhamos. Já pensou nisso? Por que você trabalha? Você trabalha porque alguém quer que você resolva um problema, qualquer um. Eu tenho de ir num lugar, então eu preciso de um motorista para me dirigir o ônibus. Eu preciso de levantar uma casa, então eu chamo um pedreiro para resolver um problema meu. Então, e assim por diante. Adão também pensou que a salvação era assim. Ora, eu pequei, eu resolvo. Mas isso era uma forma corrupta, uma forma corrompida de salvação, porque não era essa a salvação. O que Deus faz? Deus faz uma túnica de animais, de pele de animal. E por quê? Eu não vou ler o texto, porque eu estou contando uma história que você, mesmo não cristão, mesmo você que não tem a destreza bíblica, você sabe dessa história. Adão fez o avental de folhas e Deus faz uma túnica de peles. E por quê? Porque precisava de um sacrifício. O sangue de um animal deveria ser derramado, porque aquele sangue era necessário para a salvação. Quando nós vamos aqui mesmo, o apóstolo Pedro, ele fala mesmo no capítulo 1 ainda, no verso 18, você vai ver que ele diz assim, sabendo, ele está falando sobre salvação, hein? Ele está falando sobre salvação aqui. Ele vai falando entre salvação e como é a maneira de viver, que nós vamos entrar daqui a pouco. Mas eu vou pular lá para o 18 e depois eu volto para o 4. Ele diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Precisava do sangue. Sabe, em Hebreus, o escritor, eu vou chamar de Paulo, eu creio que foi Paulo. Sabe que há manuscritos bem antigos dizendo que foi Paulo, mas você não precisa de acreditar, né? Porque isso não vai mudar. O autor de toda a Bíblia é Deus. Se chegar lá e falar, não foi Paulo, que você fala, tá bom, eu sei que foi Deus que inspirou. O que mais importa é que foi Deus que inspirou. Quando alguém diz, eu não acho que ele escreveu, não importa, porque é Deus que inspirou. O mais importante para nós é isso. Mas vamos lá para Hebreus capítulo 9, depois eu volto para aqui, para Pedro. Opa, tem que ir para trás, hein? Para frente não, para trás um pouquinho. Hebreus 9, no verso 22, é bem claro, né? Diz assim: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Espera aí, eu vou ler de novo. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. E agora eu vou parar, para você pensar comigo. Olha, eu entro nessa seara aí de falar das palavras, pessoal, mas eu vou lendo. Você que tem alguma que acha que eu estou errado, você pode ou mandar nos comentários, ou você fala comigo, porque eu tento ler e eu tenho a minha ideia de palavras. Então, o que eu vi? No latim, há duas palavras para sangue, sabe? É sanguis e crou. E qual é? Os dois são sangue, só que para a língua latina, sangue é o que corre nas veias. E cruel ou cruel, eu não lembro direito, é latim, eu não sei nem falar, eu nem anotei aqui, eu sei que eu já li isso. Vem de sangue derramado. Por isso que nós falamos uma batalha cruenta. Já ouviu falar isso? É que sangue derramado numa batalha.
De onde vem a palavra crueldade? Alguém que quer ser cruel, que quer ver o outro sofrer. Por isso que vem de crueldade, é aí que vem. Então, o sangue de Cristo, ele tinha que ser derramado, e como foi daquele animal que foi tirado a pele, não era assim, olha, eu vou fazer um furo, estou brincando, por favor, não me entenda como herege, eu estou só falando para você, eu vou furar o meu dedo e vou derramar uma gotinha e está salvo, porque o sangue de Cristo teria poder. Mas não é este sangue, é o cruel, ou cruel, eu não sei, mas é a palavra que vem de cruento. É um derramamento numa batalha. O sangue de Jesus tinha que ser derramado na batalha contra o pecado. Não bastava ele cortar o dedo e falar, está aqui, ó. Não, tinha que morrer de uma forma cruenta, de uma forma cruel. Por isso é que aqui em Hebreus vai falar em derramamento de sangue. Não era o furinho que você faz para fazer o teste aí se tem glicose, ou acho que até Covid tem um teste. Não é esse. É sangue derramado numa batalha. Então, foi esse sangue, meu irmão, derramado. Você está sofrendo aí porque está preso? Não é nada. O Senhor Jesus foi crucificado e o seu sangue derramou injustamente. Foi derramado para salvar os nossos pecados. Então, esta salvação, volta lá para Pedro, por isso é que ela é incorruptível, ela não pode se corromper e não pode ter uma forma corrompida. Quando você quer colocar outra coisa na salvação, você está corrompendo a ideia original e a ideia única e a ideia verdadeira, que é salvação pelo derramamento de sangue. Você não vai morrer e nascer de novo para ter uma segunda chance. Não adianta você ser bonzinho para alcançar a salvação. Cada vez você fala, tá vendo, mas eu sou honesto, eu nunca matei, nunca roubei. Avental de figueira, de folha de figueira, não serve. Tem que haver um sacrifício. Sem derramamento de sangue não há perdão, não há remissão. Por isso é que só tem um jeito de se salvar, é aceitando o sacrifício de Cristo. Se você não aceitou, você precisa fazer isso. Quando Jesus fala que Ele é o único caminho, Ele é o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem, Ele fala, vem ao Pai, que é ir até Ele, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Se não for por mim, se não for por Cristo, por quê? Porque Ele foi o Cordeiro de Deus, Ele foi o sacrifício. Mas nós vamos ver mais para frente, em outros adjetivos deste versículo 4. Volta lá, 1 Pedro, capítulo 1, verso 4, né? Para uma herança incorruptível e incontaminável. Vamos lá para contaminação. O que é? Contaminação é uma transmissão de impurezas ou elementos nocivos capazes de danificar ou causar infecção. Quando nós recebemos a salvação, nossa salvação é pura. E nós precisamos de tomar cuidado, porque essa purificação que nós recebemos, ele tem que mudar a nossa maneira de viver. Você não pode falar, eu sou salvo, agora eu vou fazer o que eu quero. Não, ao contrário. Sabe, a salvação que Deus nos dá é uma salvação que, além de ser incorruptível, é incontaminável. Ela não pode se contaminar. Mas sabe o que acontece? Nós não contaminamos a nossa salvação, mas nós contaminamos a nossa consciência. Você é salvo? Que bom. A sua consciência tem que estar limpa também. Tem que estar limpa. Eu vou voltar para Hebreus, porque como fala de sangue, e Hebreus é um livro que fala dos ritos sacrificiais, o nome já diz aos Hebreus, lembra sempre os ritos judaicos, lembra-se sempre da tradição judaica, estava falando com quem sabia da necessidade disso, porque o judeu da época do templo, né, ele sabia que tinha que ter o sacrifício, ele sabia disso. Era uma obrigação dele, ele sabia que sem sacrifício
não, sem o sangue derramado não seria assim. Então, está falando aqui, eu vou chamar o autor de Hebreus para você não ficar chateado comigo, e eu não quero que você se preocupe com a autoria de Hebreus, não é esse, o que importa é o conteúdo de Hebreus. Então eu vou voltar lá, no mesmo capítulo 9, que volte lá comigo. Opa, vamos para trás, aí eu estou querendo ir para frente depois de Pedro, mas vamos lá para trás. Hebreus capítulo 9, nós havíamos lido o verso 22, mas eu vou voltar um pouquinho. Leia aqui comigo, por favor, o verso 13. O verso 13, por quê? Se o sangue dos touros e bodes, que eram feitos no templo, e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos o santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado, e agora é o que você deveria grifar na sua Bíblia, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Ele está perguntando, que ele está dizendo, quanto mais, quanto mais o sangue de Cristo não vai fazer isso, não vai purificar você das obras mortas, para que você sirva a Cristo. Então, eu queria que você pensasse nisso. Como é que está a sua consciência? Quando João Batista, ele viu Jesus, sabe o que ele disse? João 1,29, para você que não sabe, eu sei que a maioria vai saber, mas se você não sabe, eu vou ler aqui, João, capítulo 1, verso 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus, eis o sacrifício, e este sacrifício de Cristo é que tira o pecado do mundo. E quando ele tirou o meu e o seu pecado, ele mudou a nossa vida. Agora, a nossa consciência é pura. Eu vou dar um exemplo para você. Eu não sei se vai ser um bom exemplo, mas foi o que eu consegui achar. Eu sei o que eu vou conseguir achar. Essa máscara, nós estamos aqui com coronavírus, então vamos fazer um paralelo aqui, olha. Nós temos que usar máscara, Então, tem algumas pessoas aqui, o pessoal que estava cantando aqui está aqui. Então, me diga uma coisa, eu coloquei a máscara. Eu vou olhar para eles aqui, mas eu quero que você de casa responda. Segundo as autoridades de saúde, eu tenho que usar máscara, certo? Me responda, usando a máscara, eu mato o vírus? Não, eu não mato o vírus, concorda? Eu vou usar para me proteger, mas eu não mato o vírus. Agora, eu vou pegar o álcool. E aí, eu vou jogar o álcool aqui na minha mão. Vou esfregar bem. Matou o vírus? Vamos lá. Não, se tivesse o vírus aqui, segundo a autoridade de saúde, eu matei, não matei? Porque isso é eficaz. O que eu preciso de saber é que a máscara, ela pode me proteger, ela pode ter algum efeito, mas o que mata o vírus é o álcool. Da mesma forma, irmãos, você usa, e você tem que tomar cuidado para não usar, uma máscara social. Eu vi algumas máscaras desenhadas aqui, ó. Você imaginou? Se eu tivesse uma máscara escrito assim, olha, boas obras, sou bonzinho. Você acha que ia ser um negócio mais hipócrita, não ia ser? Mas já imaginou, ó, boas obras, sou salvo porque sou honesto, paguei minha conta, igual nos carros antigos, antigamente tinha um brasãozinho assim, um adesivo, é velho, mas está pago, resolve isso. Não resolve nada. Eu tenho outra, eu estou brincando aqui, hein? Agora, você sabe que você usa máscara antes da Covid? Deixa eu pegar minha máscara. Sabe que você usa máscara? Os sociólogos chamam de máscara social. Sabe o que é? É a nossa cara de bonzinho. Nós usamos essa máscara. Mas sabe como é que você sabe se você tem ou não o vírus? Você tem que fazer um teste. E agora eu vou propor para você um teste.
E você não precisa de olhar para o seu marido, para a sua esposa, para o seu filho, para a sua mãe. Não olha para ninguém, não. Olha para você com a máscara. E aqui você coloca tudo o que você precisa. Tudo que você diz que é. Honesto, amoroso, compaixão que você tem. Aí você vai chegar no laboratório. E aqui tem o laboratório. Vamos lá. Nós vamos pegar o nosso laboratório e vamos ver se estamos ou não contaminados pelo vírus. O vírus que, ao invés de purificar a consciência, ele contamina a consciência. Vamos para o apóstolo Paulo, que ele nos dá a receita de como fazer este teste. Teste da máscara social. Volte comigo para Gálatas. Você vai encontrar lá Gálatas, Efésios. Antes de Efésios você acha Gálatas, capítulo 5, verso 19. Porque lá em Hebreus eu li que o sangue de Cristo pode purificar a nossa consciência das obras mortas. Então vamos ver se ele purificou. Está aqui, olha. Quais são as obras mortas? São as chamadas obras da carne, que o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, diz aqui no verso 19: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, imulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, as quais acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Por quê? Porque estas pessoas estão cometendo, demonstrando, eles não estão contaminando a herança, eles estão demonstrando que a salvação não purificou a sua consciência. Então aí sim você tem que mudar. Por que nós temos que mudar? Porque quando eu penso, a gente não quer, eu tenho um irmão que falou, eu não tenho medo de pegar Covid. Nós não temos medo de nada, a gente não tem medo. A gente usa tudo porque nós temos que preservar a vida que o Senhor Deus nos deu. Por isso que a gente tem ideia de o que comer nos dias de hoje, alguns fazem academia, fazem caminhada, porque Deus nos deu a vida e nós queremos preservar. Agora Deus te deu a salvação, e você não precisa de preservar, Deus vai preservar. Mas você tem que ver qual é a máscara social, se você está realmente protegendo até o seu próprio testemunho. Quando a gente usa máscara, eu já ouvi algum da saúde aí dizer que não é para nos proteger, é proteger os outros, para a gente não transmitir nada para os outros. Talvez seja isso, mas a consciência do mesmo jeito. Mas sabe qual é o problema? Quando nós pensamos em Covid, qual é a ideia que nós temos? Eu vou dizer para você qual é a ideia que vem na minha cabeça. Uma pessoa na UTI clamando por um respirador. É isso que a gente tem. Agora, vou falar para a Sara cantou hoje, ela está aqui. Sara, me ajuda nas contas aqui. Pela minha ideia, eu não contei, mas eu acho que a gente teve mais de 10 pessoas com Covid na igreja. Eu acho que teve mais de 10, hein? Se não foi por aí, hein? Eu acho que foi mais de 10 sim, hein? Depois a Teresa faz a conta. Só membro da igreja, não vou dizer nem os amigos que a gente pede. Por exemplo, o irmão Ruth já foi membro, então não o irmão Otoniel já foi membro. Mas se você pensar até mesmo que agora estão aí no caminho de membro, Priscila e Ricardo e os outros, quanto? 16 pessoas aqui tiveram Covid na igreja. Pastor, quantas foram para a UTI? Uma. Dessas que foram para a UTI, ele sobreviveu, foi o Elias, está aqui, mais vivo do que eu, cantando. Então, peraí, aquela minha ideia de Covid não está tão... Eu sei que tem o perigo, claro que tem o perigo, mas pessoas com Covid têm outros sintomas. Quando você olha para o pecado, nós sempre pensamos na UTI. Qual é? Eu vou dividir aqui, A UTI é adultério. Pastor, isso não tenho Covid pecaminosa. Vou brincar aqui, tá?
Não tenho Covid no pecado, porque adultério não. Prostituição, nem pensar, pastor. Impureza, não, pastor, eu tenho tentar minha vida pura. Lascívia, que é a luxúria, a maldade sexual, a maldade nesse sentido, não. Idolatria de jeito nenhum. Feitiçaria, não, pastor, não. Heresia, não, a gente está aqui na igreja para aprender heresia também, não. Homicídio, não, nunca matei ninguém. Bebedice, eu nem ponho álcool na minha boca. Então, a minha conclusão, eu falo a minha, a sua, a nossa, segundo a nossa máscara social, nós nunca estivemos com Covid, porque a gente nunca passou pela UTI. Mas eu queria falar com você dos sintomas leves, ou os sintomas menos graves, mas que deixam sequelas também. Essas pessoas que pegaram Covid, eu não sei se elas estão 100% corretas, ou 100% saudáveis, porque talvez tenha alguma sequela. E o pecado, ele deixa sequela. Agora eu vou para o outro lado do meu teste de Covid pecaminosa aqui, que não é a UTI. Aí você tem inimizades. Pastor, eu não tenho inimigos, você pode me dizer. E eu te pergunto, você não tem, mas será que alguém te considera inimigo? Pensa nisso. Tem alguém que quando você entra no ambiente ele sai? Ou ao contrário, quando você vê tal pessoa, você atravessa a rua porque você não quer olhar para ele? Sintoma de Covid pecaminosa para o cristão, hein? Porque eu não vejo o Senhor Jesus evitando ninguém. Ele sai da presença dos judeus porque não tinha chegado a hora dele. Mas espera aí, não. Ao dedo samaritano ninguém queria parar. Ele para. Não, ele para. Mulher pega adultério. Queriam apedrejar ele. Não, ele segura. Irmão, você está tendo compaixão? Tem alguém que você não gosta? Não, isso é Covid pecaminosa. O cristão não pode. Não pode, irmãos, não pode, nós temos que demonstrar amor. Amor é ordem. Você não tem que falar, mas eu não gosto dele. Problema seu, vai ter que gostar. É mais ou menos assim. Tem que gostar, irmãos. É claro que vai ter pessoas que você vai ter mais afinidade, mas vou brincar com a Sara, porque eu já mencionei. Já pensou, a Sara entra e eu saio? Que é isso, irmão? Não. Essa Covid pecaminosa você não pode ter. Isso é consciência contaminada. E o sangue de Cristo purificou a sua consciência, porque isso é uma obra morta da carne. Aí você vai de novo, discussão. Não, eu sou assim mesmo, eu falo na cara. Não, você não fala na cara, você tem que usar máscara. E olha, eu vou brincar, hein? Desculpa, eu não quero ofender ninguém. Se você eu vou fazer aqui, depois eu vou lavar a máscara, tá? Você não fica escandalizado não, mas tem gente que, se você é daquele que fala na cara, usa máscara diferente. Dobra e faz assim, ó. Funciona bem. Você não pode falar na cara. Por quê? Porque, irmão, você não pode ter essa discussão. Sabe o que é porfia, o que diz aqui? Porfia é discussão com palavras, disputa, polêmica. Não. Se for para defender a Bíblia, nós vamos polemizar. Se não for, não vou polemizar com você. Se eu tiver a oportunidade de falar de Cristo, eu vou concordar. E você que é membro da igreja sabe, né? Eu já elegi o meu time, a Portuguesa, porque eu amo os palmeirenses, amo os corintianos, já São Paulino, tudo meu amigo, e eu já falei para vocês mesmo. Pastor, já foi em campo de futebol? Já fui. Opa, claro que fui. Dá uma olhada no filho meu. Vamos no Palmeiras. Eu falei assim, eu vou lá. Pai, lá vende uma calabresa na porta do estádio. Falei, você vai pagar para mim? E pago a entrada. Eu falei, eu vou e grito gol. Faço até a ola lá, tranquilo. Outro, pai, vamos lá ver o Corinthians no Pacaembu. Eu falei, vamos. Tem um pastel de não sei o que lá que é bom. Eu falei, você vai pagar? Eu vou, claro que eu vou. São Paulino, estou esperando. Pode me convidar que eu vou também. Sabe por que eu estou portuguesa? Porque eu não quero polemizar. Se você está fora do Brasil aí assistindo, ou fora de São Paulo, é que a Portuguesa, me perdoe, os portugueses, é um time que hoje é meio café com leite, está quase falindo, né? Mas se ela falir, eu vou para o Juventus, eu vou para um time assim, forte,
Porque quando eu era, vou até contar para vocês aqui, olha, cadê vocês que moram em São Bernardo? Quando eu era adolescente, para quem que eu torci? Aliança de São Bernardo do Campo. Você lembra, Elias? Não fala que lembra porque é velho, hein? Aliança, pessoal, era da década de 70. Por quê? Porque, irmão, eu não quero briga com ninguém, eu tenho que ir na boa, eu não quero ficar discutindo. Sabe o que é essa emulação? É essa disputa, iras, pelejas, dissensões. Olha, eu vou dizer uma palavra que não pode existir. Eu sou o crente do contra. Não pode ter crente do contra. Não pode. Você vai ser contra as heresias, contra o pecado, mas contra as pessoas e contra opiniões delas, deixa elas. Pode ter, é o que a gente tem feito aqui. Vai ter eleição. Qual é o candidato que a igreja escolheu? Aquele que a sua consciência falou. Só não vem fazer propaganda aqui. Vota para quem você quiser. Vota para quem você quiser. Fique à vontade. Inveja. Inveja é uma coisa que a gente tem medo de falar. Mas sabe que nós somos invejosos? Quando nós vemos que outra pessoa cresce e nós começamos a questionar o progresso dele, nós estamos tendo inveja. Olha, eu fico muito feliz quando vocês aí, eu sou até orgulhoso. Sabe quando vocês elogiam o pastor Neil? Eu sou duplamente herói. Eu falo, é esse mesmo. Porque melhor do que você ser amado é você deixar um sucessor que é mais amado que você. É assim que tem que ser. É isso que tem que ser, irmãos. Não pode ter inveja. Eu já falei para vocês. Sabe quem é o segundo pastor da igreja? Eu não sei, depende. Para mim, eu sou o segundo pastor. Para o Neil, ele é o segundo pastor. É assim que funciona. Quando eu preciso de um conselho, eu peço para ele. Mano, não pode ter inveja, irmão. Se você tem inveja, que é isso? E aí vem naquele pecado que não. Isso não é Covid, pastor. A Bíblia está errada. Glutonaria. Não está errada, não. E eu vou dizer o que é glutonaria. É você comer além do que você precisa. Isso é glutonaria. Nem vou pegar detalhe, porque senão estamos tudo condenados aqui. Mas olha, irmão, não bebe, mas come. Que é isso? E sabe o que é o pior? É que quando Paulo fala aqui da UTI da Covid pecaminosa, adultério, prostituição, heresias, assassinatos, etc. E quando ele fala dos sintomas leves da Covid pecaminosa, que é inimizade, inveja, etc., raiva, né, que é ira aqui, contenda, sabe o que ele diz? Eu vou voltar para você, lê comigo aqui, olha, volta aqui no final do verso 21 de Gálatas 5, acerca das quais vos declaro, como já antes o disse, que os que cometem tais coisas, quais? Todas, e até semelhantes a esta, não herdarão o reino de Deus. Não se iluda, irmão. Você cristão tem que mudar. Sabe aquela de que tem que ficar engolindo sapo? Tem que ficar engolindo sapo se não mexe com a salvação de ninguém. Nós não podemos ser um crente contencioso. Nós só devemos pregar pela verdade da palavra de Deus, isso sim. Não as heresias, isso sim. Não a injustiça, isso também sim. Porque o Senhor Deus é um juiz justo. Mas brigar por opinião pessoal, não, irmão, não. Por quê? Porque eu volto para Hebreus capítulo 9, agora sim tem que ir para frente. Hebreus 9, verso 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo? Não, você tem que servir a Deus com a consciência livre, limpa. E agora, vamos lá, qual o remédio? Eu não sei se é esses, eu não sei os nomes, hein? Cloroquina, Ivecquina, sei lá o nome que tem, esse monte de ina que vocês têm aí, que, segundo o pastor Noel, a avó dele chamava de quina. Essas quinas que você toma aí, olha, não é disso que eu estou falando. Eu estou dizendo que se você tem isso, você tem que tomar um remédio. Você se concentrar e conscientizar de que o sangue de Cristo te purificou destas coisas. E que isso é uma luta dentro de você, entre a sua vontade carnal e a vontade de Deus, que é espiritual. Por isso que luta dentro de nós. Eu não sou bonzinho.
Pastor Nil não é bonzinho. Ninguém aqui é bonzinho. A gente luta. Sabia que a gente luta? Tem hora que a gente fica com raiva. Ficamos com raiva. Mas sabe o que a gente faz? A gente chega... Não, peraí. O sangue de Cristo. O sangue de Cristo nos purificou disso. Eu tenho que mudar. Eu não posso me deixar cair por isso. E se você, que não tem Cristo, está vendo isso em alguém, fala, ainda diz que é crente. Não, não julga. Cuida da sua vida. E se você justifica dizendo, mas está vendo, pastor, é que está numa situação difícil, a situação aqui está ruim. Irmãos, na época que Pedro escreveu, era pior. Você vai ver no decorrer do estudo da carta, que era pior. Os cristãos estavam sendo perseguidos. Estava muito difícil, estava pior do que o coronavírus aqui. Mas mesmo assim ele diz, continua. A herança sua, voltando para Pedro, ela é uma herança incontaminável. Então, a herança de Deus é incontaminável. Mas lembre-se, a sua consciência não é. Ela tem que ser purificada. E se você que está me ouvindo é um irmão em Cristo, purifique. Purifique sua consciência. Lembra do sangue de Cristo. Lembra do sangue cruento, né? Daquele sangue derramado, daquele sangue, como escreveu Max Lucado, né? Ele escolheu os cravos. Ele escolheu sofrer, porque não era para derramar o sangue da veia, era para derramar o sangue cruel, o sangue derramado na batalha pelo pecado. Então pense nisso, e pare de ficar discutindo. Se você não tem Cristo, pensa bem, você precisa aceitar Jesus. Sabe, como eu disse, eu não sou bonzinho, ninguém aqui é bonzinho, mas Cristo, Ele transforma a nossa consciência, e nós conseguimos olhar acima das nuvens, e saber que tem um sol, e saber que Deus vai cuidar de tudo isso. Nós vamos lutar aqui na terra, mas sabemos que a vitória vem de Cristo, porque Ele venceu o mundo. Pode aceitar Cristo. Você não vai ter vitória aqui, mas no céu com certeza terá vitória, porque a herança é garantida por Cristo. Mas vamos continuar. O último adjetivo que ele usa aqui é que não se pode murchar, ou imarcessível, essa é a palavra, né? Que não se pode murchar. E aí eu queria que você, que não tem Cristo, pensasse nisso. Sabe por que não pode murchar? Por que é que uma planta murcha? Até nós. Por que é que nós vamos envelhecendo e vamos murchando? As bochechas vão caindo, né? Sabe o que acontece? Quando você é novo, vou brincar aqui com os adolescentes, vocês aí, olha, vocês vão tirar um cravo, a pele está durinha. Agora a gente aqui, na hora que vai apertar um cravo, é um monte de pele, aí aparece um cravo lá, porque é muita pele caída, irmãos. Sabe? A gente, quando você é novo, aí vocês fazem academia aí, você faz assim, ó, e o músculo sobe. A gente vai ficando velho, faz assim, as pelancas balançam embaixo. É assim que vai funcionando, sabe? Vai, pode ver ex-atleta aí, os músculos estavam tudo aqui em cima. Agora, se eu fizer assim, ó, é só aqui, olha que músculo firme que tem aqui. Geleia. Sabe o que é isso? Desidratação pela idade. A gente murcha por falta de água. A planta murcha por falta de água. Ela vai perdendo a água dela e ela vai murchando. E por que a herança que Pedro fala aqui, ele diz que ela não pode murchar, ela é imarcessível? Por quê? Porque quando nós vamos para João, volta para o Evangelho de João, capítulo 4, João, capítulo 4, quando Jesus tem um encontro com a mulher samaritana, em João capítulo 4, e ele fala da água, no verso 14, ele diz assim: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Sabe, o Senhor Jesus é essa água, que não deixa a herança murchar. Ele diz que a água que Ele dá faz dentro de nós um rio que salta para a vida eterna. É isso que Jesus oferece para você. Sabe, essa fonte
que nos dá alegria, porque o Senhor Jesus, Ele se entregou por nós e criou essa fonte dentro de nós, que salta para a vida eterna, essa alegria, onde o corpo realmente vai desidratando. As rugas aparecem, porque a pele vai perdendo a capacidade de reter o líquido, e aí ela vai rachando. Mas sabe, o Senhor Jesus, Ele nos dá uma água que vamos ter sempre vigorosos. Por isso que diz, né, que os que confiam no Senhor são como águias, não se enfraquecem, fortalecem, são viçosos. Por que são viçosos? Porque tem a água da vida dentro deles. Se você não tem Jesus, o apóstolo Pedro está falando disso, está falando desta herança. Volta lá para a primeira carta de Pedro, quando ele fala isso, ele diz: olha, essa herança é imurchável, né? Eu estou dizendo, na verdade a palavra mais difícil é imarcessível, mas essa herança não se pode murchar, e mais, ela está guardada no céu para nós, guardada no céu por Jesus Cristo. Como que você tem encarado sua salvação? E você que não tem, é hora de aceitar Jesus. Nós podemos morrermos. No começo desse coronavírus, tanta gente morreu, jovem, velhos, e não tinha muita lógica. A morte não tem lógica. Mas Jesus Cristo deu uma certeza: todo aquele que aceitar Jesus já tem a vida eterna, porque Ele tem essa água que salta para a vida eterna e não pode murchar. E a salvação está guardada, essa salvação incorruptível, incontaminável, imarcessível, ela está guardada por Jesus Cristo. E você que é crente, nós vamos terminar em outro texto. Por favor, vá para 2 Coríntios. Quando nós tiramos sangue para fazer um exame, geralmente eles colocam em tubos. E 2 Coríntios 4, viu, perdão. Esses tubos nós podemos chamar de vaso, né? De onde vem a palavra vasilhame, né? Vaso, aliás, em castelhano, né? Um copo de água é vaso de água, porque vaso é isso, né? E Paulo diz que essa salvação está no nosso corpo, e aí tem a nossa consciência, que é um vaso de barro. Nós temos o tesouro, mas em vaso de barro. 2 Coríntios capítulo 4, verso 6, o apóstolo Paulo diz assim: porque Deus disse que das trevas resplandecesse a luz. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Nós não somos fortes, irmãos. Não, nós somos fracos. De vez em quando você não fica irado, pastor? Fico. Come demais? Como? Faz aquela Covid, sistema leve aqui, ó. Tem facção, briga. Eu tenho, é vaso de barro. Mas daí eu tenho que deixar a luz de Cristo iluminar o meu coração, para eu deixar isso para lá e purificar a minha consciência de obras mortas. Se você não tem Cristo, o tesouro está guardado com Ele, aceite-o. E se você tem Cristo, purifique a sua consciência das obras mortas. Limpa esse vaso de barro, porque a salvação é muito preciosa para você ficar discutindo por coisas poucas. Remodele sua vida, aproveite o isolamento para você pensar nela, e que Deus te dê uma boa consciência. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esta noite. Eu te peço que o Senhor abençoe, Senhor Deus, aquelas pessoas que estão me ouvindo e que não têm Jesus Cristo, que possam aceitá-lo, Senhor Deus, sabendo que Ele guardará a herança, Senhor, porque é Ele que nos deu, Ele que conquistou. E aqueles que têm e talvez estejam lutando com a sua consciência, que o Senhor possa reforçar esse vaso de barro, para que apenas a tua luz brilhe em nós. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Vejo vocês na quarta-feira, ou aqui ou aí na sua rede social. Deus abençoe.